Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, está aqui o teu filho. Ó Pai querido, já se preparou, a tua palavra já está no coração dele. Agora, Senhor Deus amado, que ele possa ser o Nabi de Deus nessa noite, a boca dele. Usa o teu filho, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Prepara os nossos corações, que nem a água, nem cansaço, ó Deus, que nem no banheiro, para tudo agora, nós possamos parar tudo, para assistir, Senhor Deus amado, o Senhor falando, para ouvir o Senhor falar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Deus abençoe. Cumprimento a mãe da igreja com a parte do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Cadê o povo que vai morar no céu, gente? Que isso. Aleluia. Meus irmãos, sem mais demora, eu quero pedir vocês abram um texto comigo muito conhecido, para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Quanto você acha? Eu, como o pastor me apresentou, sou o diácono Romário, congrego ali na sede. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero primeiramente pedir perdão, desculpa pela demora de ter vindo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Várias vezes falei, pastor, eu vou ir, vou marcar, e acabava tendo outros compromissos e não conseguia vir. Quinta-feira passada eu tinha marcado para poder vir, mas mudaram o meu turno e eu não consegui vir para poder cultuar com vocês. Mas hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pela vida do pastor Hernanes e todos os obreiros da casa. Meus irmãos, desde o momento que eu entrei aqui, eu já comecei a sentir a presença de Deus. E como o culto ele é rompendo em fé, eu creio que nessa noite só da gente estar aqui, a gente já rompeu. Eu rompi, eu sou a prova viva de que eu rompi. Talvez eu poderia optar por não estar aqui pela dificuldade que foi vir, mas eu coloquei no meu coração que eu iria vir. Então eu já cheguei aqui rompendo. Amém? Todos acharam o texto? Consegue colocar na tradução da King James para mim? Só para ficar igual, por favor. Vou ler até o versículo 8. Ele diz assim: E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Ele deixou... Volta lá para mim rapidinho. Observe essa parte que ele diz, ó, e ele observou junto à beira dos lagos 2, isso, grava isso daí, 2 barcos. Isso, então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. E assim acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhe pediu, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Próximo. E por esse motivo, acenaram aos seus no outro barco para que viesse ajudá-los, e eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Podeis tomar o assento. Amém. Meus irmãos, eu sempre peço a Deus, Senhor, confirma algo comigo antes e tal. E essa passagem particularmente é uma das passagens que eu mais gosto, se não a minha favorita. E eu já ministrei ela em algum outro lugar, mas é uma passagem que eu gosto muito. Para mim, é a minha melhor mensagem que o Senhor me deu, porque eu lembro da primeira vez que o Senhor me fez escrever ela, o Senhor foi falando comigo verso por verso, e foi algo lindo. Então eu tenho um carinho especial por essa passagem, até porque teve um período na minha vida que eu vivi exatamente o que as jovens cantaram aqui, primeiramente aquele louvor Não Pare, de largar a rede. Em 2019 eu passei por um momento da minha vida, novo convertido,
que eu estava dentro do meu quarto, escutando aquela música, pensando em largar tudo pro alto. E eu tinha me batizado no sábado, no domingo, eu estava passando por isso. E o Senhor, Ele, através dessa passagem, Ele fala muito comigo. E quando elas começaram a cantar, eu falei, caraca, Deus, se tinha que confirmar alguma coisa, já está confirmado. E aí depois o pastor Hernani, no final, trouxe outro louvor que falava sobre isso também. Então só foi Deus confirmando aquilo que Ele queria falar. E entrando dentro do texto, a gente sabe que Jesus, ele estava ali, naquela região da Galileia. E é interessante que Lucas, ele tem um detalhe de trazer que ali é um lago. Não é um mar, ali é um lago, não era um mar igual é um mar normal. E Jesus estava ensinando a multidão, só que a Bíblia fala que aquela multidão estava meio que exprimida, porque elas estavam ansiosas, elas estavam necessitadas de ouvir a palavra que Jesus estava pregando. Aleluia. E quando Jesus, ele percebe isso, Jesus vê 2 barcos, por isso que eu pedi para vocês repetir comigo, 2 barcos. Porque Jesus vê 2 barcos, só que entre esses 2, a Bíblia fala que eles estavam para o lado de fora, e eles estavam lavando as redes. Ou seja, provavelmente eles não iriam voltar a pescar ali. Então Jesus decide entrar no barco de Simão. E a primeira coisa que Jesus fala para ele é, me empresta seu barco para que eu possa ensinar a multidão. E Pedro, ele logo empresta o barco para que Jesus pudesse pregar a multidão. E dentro disso eu quero falar com vocês algumas coisas. Vai ser, deixa eu ver aqui, ó, são 6 coisas bem rápidas, mas eu acho que eu nem vou falar as 6. Porque quando eu estava vindo dentro do ônibus, vindo no ônibus no ar-condicionado, não vindo no ônibus da Colitu, tranquilo, sem ninguém me exprimindo, falei, Deus, tu é bom, tu é maravilhoso. O Senhor falou algo ao meu coração que eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer falar de especial com a tua igreja específica? E aí Ele colocou algo no meu coração que eu não tinha reparado, e Ele mandou eu falar. Falei, tá bom, Senhor, eu entendi. E no decorrer do culto, conforme eu cheguei aqui, eu fui entendendo do porquê Ele tinha me direcionado a isso. E a primeira coisa que a gente observa aqui é que Jesus, depois que ele termina de ministrar a palavra, ele pede para Pedro afastar, pede para Pedro ir ao mar alto. E a primeira coisa que eu entendo aqui é que Jesus, ele sempre utiliza aquilo que a gente tem. O que Pedro tinha? Pedro tinha um barco e Pedro tinha uma rede. Jesus, ele sempre vai usar aquilo que a gente tem para que ele possa fazer algo sobrenatural sobre a nossa vida, para que ele possa nos abençoar. Às vezes a gente olha e pensa que a gente não tem nada, mas a gente sempre tem alguma coisa. E é isso que o Senhor precisa de nós. Ele está perguntando nessa noite, o que você tem que eu possa multiplicar? O que você tem que eu possa usar? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver aquela passagem daquele jovem, que ele tem o quê? 5 pães e 3 peixinhos. Era tudo que precisava. Daquilo dali serviu para alimentar 3 mil pessoas, se não me falha a memória, ou 5 mil? É 3 mil, se eu não me engano, sem contar crianças e mulheres. Então era só 5 pães e 3 peixes, mas na mão do Senhor aquilo dali multiplicou. Então muitas das vezes o que a gente precisa é dizer, Senhor, está aqui, é pouco, mas está aqui, é o que eu tenho, porque é tudo que Ele precisa da gente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Davi, o que ele tinha? Ele tinha ali a forja dele, a funda dele e a pedra. Foi necessário somente aquilo dali para derrotar um gigante. Aleluia. Então o Senhor, Ele sempre usa daquilo que a gente tem. E a segunda coisa é que, mais interessante para mim, é que Jesus, ele chega para Pedro e fala, velejai para o profundo, ou vai para o profundo. E é interessante, porque estudando um pouco, você vai entender que as redes, às vezes eles faziam uma pescaria ali. Só que Pedro passou a noite toda, não pescou nada. E Jesus fala para ele, olha, vai para o fundo. Só que Jesus fala para ele, vai para o fundo e lança a rede. Jesus tira ele do raso, leva ele para um determinado lugar e manda ele lançar a rede. Ou seja, Jesus dá uma palavra para ele, mas ele também dá um direcionamento. E isso, muitas das vezes o Senhor faz isso com a gente. Ele nos dá uma palavra e nos dá um direcionamento. O que cabe a nós? Cabe a nós entender, seguir a palavra do Senhor e entender o direcionamento. Obedecer aquilo que Ele está falando com a gente. Que Pedro entendeu. E ele logo pergunta, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. E tem um detalhe que ele fala, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, ele não está lançando a rede com as próprias forças dele. Ele não está lançando a rede porque ele quer. Ele está lançando as redes porque Jesus falou para ele lançar as redes. Só que eu fico imaginando, Pedro, ele era pescador, era algo que ele fazia porque era o ganha-pão dele. Aquele povo que vivia ali na Galileia, a maioria deles eram pescadores, era um ganha-pão dele. E simplesmente Jesus chega para ele, olha, volta para o barco, pega a rede de novo e vai para o mar alto. Eu fico imaginando Pedro, rapaz,
Ele estava pregando ali, mas vou pescar de novo. Porque a maioria da pesca, eles faziam a pesca à noite, não de dia. Então ele provavelmente meio que se questionou. Portanto que ele falou, olha, a gente trabalhou a noite toda, mas não apanhamos nada. Só que Jesus manda ele ir. E algo interessante é que Jesus não pergunta para ele nada. Jesus só ordena, Pedro, vá ao mar alto e lança as redes. Jesus não pergunta, Pedro, como é que foi a noite passada? Não. Porque Jesus, ele não quer saber. Quando ele entende aquilo que a gente necessita, ele já vai direto no problema. Aleluia. Então Pedro, que teve uma noite frustrante, uma noite que de repente não foi muito legal para ele, agora ele está prestes a viver um dia diferente, porque Jesus decidiu entrar dentro do barco dele. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Ele decide entrar na nossa vida para transformar, para fazer coisas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chama Pedro, ele estava tirando Pedro do raso para levar ele para o fundo. O que eu entendo aqui? Que muitas das vezes é necessário a gente sair do raso e começar a ir para o fundo. Porque no fundo a gente vai começar a experimentar coisas diferentes da parte do Senhor. E Pedro entende isso. Portanto que essa pescaria, ela é maravilhosa. Só que não foi nem isso que Pedro ficou tão comovente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu perguntava ao Senhor o porquê dessa palavra, era o Senhor falando que Ele tem algo profundo para essa igreja. O Senhor já foi cantado aqui sobre profundidade, aleluia, é como se tivesse um rio aqui, o Senhor falando, mergulhem cada vez mais no oceano do meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque Pedro entendeu isso e decidiu ir. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, quando Ele nos chama para ir profundo, Ele não pega pela nossa mão, Ele quer ver de nós a atitude de ir. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vai analisar e trazer um pouco para os dias de hoje, uma vez eu conversando com os jovens lá da igreja, eu falei, cara, é tão interessante esse negócio de profundidade, porque no fundo, às vezes você vai ver coisas que você não vê na superfície, você vai ver coisas que você não vê na terra, mas só que para você mergulhar muito fundo, você precisa de um equipamento, porque a pressão da água, ela pode acabar te matando. E eu achei isso interessante, comecei a falar com os jovens, e ali o Senhor falou com a gente, não dá para a gente se lançar ao fundo de qualquer maneira. É por isso que Jesus dá uma palavra para ele e dá um direcionamento, porque o Senhor primeiro Ele nos capacita, mas Ele não nos leva de qualquer maneira, aleluia, porque aquilo que Ele faz na nossa vida é para a honra e a glória dEle, não tem glória para nós. E eu acho interessante, porque o Senhor, quando Ele nos pega, Ele começa a transformar a nossa vida de uma forma que as pessoas que não davam nada para nós, elas começam a entender que é Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, quando ele entende esse chamado, ele começa a viver com Jesus, ele começa ali a andar com Jesus e seus discípulos. Ele começa a aprender, valeu a pena ele ter ouvido a palavra de Jesus e ter começado a seguir Jesus. No final do texto, você vai ver que ele vai deixar tudo para poder seguir Jesus. Aleluia. E a terceira coisa é que ele agiu sobre uma palavra. Uma coisa é a gente agir sem uma palavra, outra coisa é a gente agir com uma palavra. Quando a gente tem uma palavra de Deus, não importa o que aconteça, não importa o que vai se levantar, aquilo que Ele falou vai se cumprir, aleluia. Então se você tem uma palavra sobre a sua vida, apenas creia e acredita, porque o Senhor Ele é fiel para cumprir, Ele não falha, Ele não tarda, Ele faz as coisas na hora exata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então meus irmãos, caminhe sempre sobre uma palavra, porque quando você está caminhando sobre uma palavra, você está seguindo um princípio, aleluia. Se Ele falou, Ele vai cumprir, e aquilo dali te motiva, aleluia, porque uma coisa é você estar direcionado, outra coisa é você estar sem direcionamento, porque quando você está sem direcionamento, qualquer vento, qualquer coisa que falam, você se desagarra daquilo dali e acaba caindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele entendeu a palavra de Jesus e lançou as redes sobre a palavra. Repara que ele diz, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele entendeu que não era qualquer uma pessoa que estava diante do barco dele. Ele entendeu que era alguém diferente que tinha entrado no barco dele. Por quê? Pedro foi privilegiado. A multidão estava ali se apertando para poder ouvir, mas Pedro estava do lado de Jesus só ouvindo. Ou seja, Pedro, como Maria, ele teve a melhor
parte. E nessa noite a gente também, quando a gente decidiu entrar por essas portas, a gente escolheu a melhor parte. Assim como Maria, que estava aos pés de Jesus, ela escolheu a melhor parte. E nessa noite nós escolhemos a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não sei como é que foi a sua semana, não sei como que você chegou aqui nessa noite, de repente você chegou cansado, assim como Pedro, mas nessa noite o Senhor, Ele tem ânimo para você, nessa noite o Senhor, Ele tem força para você, aleluia, porque a gente sabe que às vezes não é fácil caminhar, não é não, gente, vem a luta, vem a dificuldade, a gente se sente fraco, a gente se sente incapaz, mas o Senhor todos os dias Ele nos conforta, o Senhor todos os dias Ele nos dá uma motivação diferente para continuar caminhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque melhor lugar é estar na presença do Senhor. O mundo não tem nada para nos oferecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a quarta coisa que eu identifico dentro dessa passagem é a provisão de Deus na vida de Pedro. Por quê? A pesca, ela é tão maravilhosa que a gente começa a se romper, aleluia. E como eu disse que Pedro, ele deixa tudo e começa a seguir Jesus, eu fico imaginando as pessoas depois encontrando com Pedro. E aí, Pedro, vai pescar mais não, Pedro? Não, preciso mais pescar não, porque agora eu tenho Deus da provisão na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus providenciou aquilo para ele. E eu sempre fico me perguntando quando eu leio essa passagem, porque Jesus, Ele chega para Pedro e fala, vai para o fundo, Pedro. Porque ele poderia simplesmente, aonde que o barco estava, falar, olha, lança a rede aí. E os peixes brotar. Só que ele queria ensinar algo para Pedro. Ele queria mostrar para Pedro que o que ele tinha com ele não era no raso, era mais profundo, que ele precisava se mover. Porque a gente, quando a gente quer buscar algo do Senhor, quando a gente quer viver coisas diferentes, a gente precisa se mover, a gente precisa se movimentar. Não dá para ficar parado, irmão. A única coisa que cai do céu é chuva. Aleluia. Se você quer uma bênção, você tem que ir atrás dela. Você tem que fazer por merecer. Aleluia. Então aqui Jesus, ele traz essa lição para nós. A gente precisa se movimentar. O quê? De acordo com a palavra. E Pedro se moveu de acordo com aquela palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele proveu na vida de Pedro, proveu na vida daquele discípulo, e eu imagino que naquele dia, não só Pedro e as pessoas que estavam com ele, mas todas aquelas pessoas que estavam ali foram beneficiadas, porque a Bíblia diz que a pesca foi tão grandiosa ao ponto da gente começarem a se romper. Então teve para todo mundo, porque o Senhor, quando Ele nos abençoa por completo. Não tem só para a gente, tem para nossa casa, tem para nossa família, aonde a gente for, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela é coletiva. E agora eu quero abrir um parêntese para falar algo que o Senhor falou comigo quando eu vinha, que eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer falar sobre rede, sobre barco, para a tua igreja específica? E Ele falou algo comigo. E pastor Elias, eu não tinha entendido na hora, eu entendi depois. Repara que, lembra que eu pedi para vocês falar dos barcos? Por quê? Ele decide entrar no barco de Pedro. Então quem vai primeiro é Pedro. Dá a entender que o irmão de Pedro estaria com ele, que seria André. Quando a gente lê Marcos e Mateus, a gente consegue ter essa menção de que André estaria com Pedro e que Pedro não estaria sozinho. Só que Tiago e João, eles eram sócios de Pedro. Então quando Pedro vai, ele lança a rede e a pesca é grandiosa. Se puder projetar para mim o versículo 6 e o 7, projeto 6, só para vocês poderem entender melhor. Assim procederam e pegaram a enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Para aí. Repara que eles pegam uma grande quantidade de peixe e a rede, ela começa o quê? A se romper. A rede foi lançada. Agora o versículo 7, por favor. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viesse ajudá-los. Repara que no final vai dizer que o barco estava começando a afundar. E pastor Elias, eu senti tanta graça de Deus quando o Senhor falou isso comigo. Por quê? O frade está lançando as redes. Só que a rede está sendo lançada.
E o Senhor falou comigo, não adianta só o Senhor e a diaconisa Rosa. Vocês precisam do outro barco para poder levar as redes. Porque quando o outro barco chega, eles levam o barco e nenhum peixe se perde. Só que peixe aqui são vidas. A rede aqui é a palavra sendo pregada, é o id do Senhor. Aleluia. Eu achei isso tão interessante que eu vim entender isso quando eu estava aqui dentro. Eu falei, Senhor, por que o Senhor está falando isso? E Ele mandava eu falar isso. A rede está sendo lançada, mas tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo organizado em unidade, para que o quê? A rede não se rompa. Aleluia, porque a colheita vai ser grande. É só o primeiro ano, meus irmãos, tem muito mais, aleluia. É só o primeiro ano, aleluia. E quanto mais união, quanto mais comunhão, vocês vão ver o extraordinário de Deus acontecendo nesse bairro, no município de Angra dos Reis. Porque o Senhor, Ele é um Deus que quando Ele começa, Ele faz a obra por completa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a última coisa que eu observo aqui nessa palavra, que até desliguei o esboço, é que a Bíblia diz que eles deixam tudo para seguir Jesus. Como eu disse na introdução, disse que a pescaria era um ganha-pão deles, e eles decidem o quê? Deixar tudo. O pastor Elisa que falou no início, a mulher, ela quebrou tudo de valor nos pés dele. Tudo que ela tinha, ela derramou sobre os pés dele. E o Senhor te faz uma pergunta: o que tem te impedido de estar na minha casa? O que tem te impedido de me seguir? O que tem te impedido de me adorar? Se autoanalisa agora, feche seu olho e comece a pensar: Senhor, o que falta? O que está me atrapalhando na minha caminhada? O que precisa ser mudado? O que precisa ser arrancado? Aleluia, o que falta? O Senhor está te perguntando nessa noite. Coloca no meu altar. Porque quando você entende, você vai viver coisas extraordinárias. E agora, se tratando de Pedro, você vai ver que Pedro, ele é o único que viveu algo extraordinário, que é o quê? Ele, diante a um vento, diante um princípio de tempestade, ele observou a voz de Jesus e disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro. E Pedro decide ir ao encontro de Jesus. Só que a Bíblia diz que, e reparando no vento, teve medo. E o medo fez com que ele afundasse. Só que eu acho tão interessante que quando ele afunda, ele clama por socorro. E quando ele clama, o Senhor está ali para levantar. Ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso é interessante, sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza, ela nos faz pecar. Mas a graça de Deus, o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos lava por inteiro. Então Pedro, que diante da sua natureza pecaminosa fez ele cair, mas a graça que era Cristo manifestado ali, estava ali para estender a mão para ele, aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa, conforme o pastor Elias já disse aqui, não importa se você caiu, ou se você pecou, lembre-se que você tem um advogado. Lembre-se, se você cair, ele vai estar com o braço estendido para te levantar e te reerguer novamente, aleluia. Queria que a igreja ficasse de pé comigo, em nome de Jesus. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos fazer essa autoanálise. O que falta, o que tem me impedido, aleluia, porque o Senhor, Ele tem mais para fazer, aleluia. Quando eu estava parado ali, o pastor Elias orando, eu comecei a orar, porque eu falo isso diante dos céus e diante da unção que Deus tem sobre a minha vida, que não vai demorar muito, e aqui vai ficar pequeno, porque o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas. Se no primeiro ano Ele fez isso, meus irmãos, imagine daqui a alguns anos. Daqui vai sair missionários, daqui vai sair pastores, daqui vai sair presbítero, daqui vai sair cantores, e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia, porque o Senhor escolheu cada um de vocês que está aqui para fazer uma grande obra, amém? E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade, que Deus continue abençoando vocês cada vez mais.